Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, o tigre e uma composição arquetípica. O inscrito viajante me fez uma pergunta, que composição poderia utilizar com o tigre? Então, lógico, quando a gente fala assim, você tem que determinar o seguinte. É claro que se ele escolheu o tigre, ele deseja foco, determinação, uma força de agressividade para romper com a procrastinação, com aquela inatividade, com aquela preguiça do dia a dia. Então, quando nós queremos o tigre, simbolicamente nós desejamos uma força maior, um poder maior. Então, quando a gente fala, posso utilizar o tigre com borboleta? Eu fico pensando, bem, são mudanças agressivas, ou seja, mudanças rápidas. Borboleta, todos sabem, simboliza transformação. Transformações muito rápidas, às vezes não são tão confortáveis. Então eu indico sempre que a borboleta venha sozinha, num momento determinado da nossa vida. Por exemplo, o adolescente, ele sofre naturalmente uma transformação, né? Então quando a gente coloca borboleta ali, é como se a gente equilibrasse aquela tendência mental dos hormônios de comandar a mente do adolescente. Então a gente ajuda, quando o menino ou a menina está crescendo, a, digamos assim, a dar uma amenizada naquela transformação, né? Então a gente coloca ali borboletas pela casa, né, aquela coisa toda. Mas os adultos, quando vão imaginar o tigre, porque há uma meditação em que você imagina a borboleta pousando no focinho do tigre. É uma ótima meditação quando queremos transformações rápidas. Elas precisam acontecer na nossa vida. Então eu me sento, eu pratico a meditação do tigre e ao mesmo tempo imagino uma borboleta vindo. Ou então eu faço uma pintura ou compro um quadro que tenha a ver as duas coisas juntos, né? Eu faço uma meditação, né? Eu sempre falo que a meditação é a melhor forma de você estar utilizando esses poderes. Mas as transformações agressivas e rápidas não são difíceis de ser controladas. Então eu não aconselho, é só em momentos específicos. Eu aconselho para quem usa o tigre a abrandar a sua agressividade com, por exemplo, orquídeas brancas, né? Vamos dizer assim, né? O microfone ligado. Você coloca o tigre e ao mesmo tempo, um quadro do tigre, alguma coisa, mas ao mesmo tempo você coloca uma orquídea branca. Vamos lá, bom entendedor de arquétipos. O que simboliza tudo isso? A pessoa fala, Carlos, mas isso é crendice, isso é uma coisa que não funciona. Então continua a sua vida exatamente como você está. Não precisa colocar nada na sua vida, não precisa colocar símbolo nenhum. A sua vida é repleta de símbolos, diria Jung, mas você não percebe. Símbolos visíveis, símbolos ocultos, símbolos sonoros, sensoriais, né, de todas as espécies, mas você só se dá conta às vezes do visual. Então, quando você coloca um tigre, o teu poder da intenção está se manifestando para fora. Quando Hélio Couto diz, estamos aterrados, então nós temos que entrar no jogo. É justamente isso. Se eu estou no jogo, eu sei que a minha vida é recheada de símbolos. E o que significa esses símbolos? Longe deles quererem interromper minha ponte com Deus, para alguns evangélicos mais ortodoxos aí, né, que entende às vezes o uso de arquétipos como uma adoração, alguma coisa nesse sentido, está redondamente enganado. A vida de qualquer um é recheada de símbolos. Quer um símbolo muito forte, que qualquer um usa, inclusive os detratores? O dinheiro, por exemplo. O dinheiro às vezes tem um símbolo tão forte no inconsciente dessas pessoas que elas nem percebem. Mas os estudantes dos arquétipos conhecem estes símbolos. Conhecem tudo que cada coisa à nossa volta provoca, faz uma manifestação. Bem, até aí tudo bem, você já sabe. Mas quando eu adentro um recinto e eu tenho um tigre ali, aquilo vai sempre me lembrar foco, atitude, garra. Mas assim, com
com muita força, muita pressão sobre os meus objetivos. Ou seja, é como que eu pegasse uma presa, né, e segurasse ela nas minhas garras e não deixasse eu soltar e esmagasse aquilo. O tigre é mais ou menos assim. Ele pega um problema que você tem, grave, e esmaga, quebra. E é isso que é a função do tigre. Porém, para algumas pessoas, puxa muita agressividade para fora. Algumas pessoas que já são nervosas, são ansiosas, se irritam facilmente, elas vão ter irritação maior quando tiver o tigre na sua vida. Aconselho a usar? Para essas pessoas que são mais nervosas, aconselho a não utilizar. Mas caso utilize, coloque muita coisa branca, como orquídeas brancas, lírios brancos, rosas brancas, né? Pinte as paredes de branco, puxe para o branco, simbolizando paz, mas ao mesmo tempo você tem o foco nos seus objetivos. Se você quer realmente fazer uma magia na sua vida, você tem que transformar a sua realidade. Às vezes nós começamos com coisas simples, justamente com os arquétipos. Então, viajante, se você quer transformação, utilize a borboleta primeiro, depois o tigre. Mas se você quer sair da procrastinação, sair daquela preguiça de iniciar seus projetos, o tigre é muito bom. Mas abrande tudo isso com orquídeas, com símbolos, né, da paz, né? Lembro sempre a vocês, não misture nunca a presa com o agressor no mesmo ambiente. Ou seja, não posso colocar um tigre e do outro lado um veado saltitante, né? Ou seja, algum animal que seja presa deste tigre. Qualquer coisa inferior ao tigre irá no ambiente anular uma coisa da outra, né? Não é assim? Quando a pessoa assiste, ela acha lindo o leão, mas quando assiste um documentário em que o leão cata uma zebra e mata, você já pensa diferente. Por quê? Porque instintivamente você vai querer ficar do lado do mais fraco. Mas como se a mãe zebra não fosse tão importante como a mãe leoa, que também caça, né? Às vezes as pessoas pensam muito na vítima, mas não pensam no outro. É por isso que a gente não tem empatia com os poderosos, porque a gente se coloca às vezes no lugar de inferioridade. Isso é crença limitadora. Isso faz com que a maioria das pessoas fique exatamente onde está, que não faça um progresso na sua vida. Mas esse é um outro assunto que vou estar falando em outro vídeo. Espero ter respondido sua pergunta, viajante. Serenidade em seu coração, eu me torno você.